E aí, galerinha, tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos iniciar nossa aula de matemática voltada para você, aluno do 8º ano, com o professor Rafael Ramon, eu. E nessa aula de hoje, gente, a gente vai falar a respeito de sequência recursiva. E o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender justamente a reconhecer uma expressão algébrica que descreve uma regularidade, que descreve uma sequência recursiva. Então vamos prestar atenção na nossa aulinha que vai já começar. Bora lá, pessoal! E aí, galerinha, vamos lá? Vamos começar nossa aula. Olha só, nessa aula, nós vamos justamente aprender o quê? O que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje, gente? Bem, nós vamos aprender a reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade. Isso a gente vai observar dentro de sequências numéricas ou dentro de sequências geométricas. Então, aqui nessa aula, a gente vai justamente focar em sequências numéricas. Nós vamos observar uma determinada sequência numérica, observar como ela está sendo representada e tentar reconhecer a expressão algébrica que descreve essa sequência recursiva, gente. Então, vamos lá. Então, para iniciar nossa aula, nós vamos falar um pouco a respeito dessas sequências recursivas. Então, dessas expressões algébricas que representam essas sequências. A expressão algébrica que representa essa regularidade, gente, ela está presente em todo o nosso cotidiano. A gente vai se deparar com várias situações dentro do nosso cotidiano que descrevem uma sequência numérica, que descrevem uma sequência recursiva, que descrevem uma sequência não recursiva. Então, o nosso trabalho é tentar associar esse lado da matemática que é tão presente em nossa vida com esses conteúdos que nós vamos aprendendo ao longo do tempo dentro das nossas aulas. Então, olha só, ao olharmos para a matemática, nós notamos que esses padrões numéricos ou geométricos, eles se manifestam em quase todos os campos da nossa vida. Nós conseguimos notar certas sequências numéricas ou geométricas, possibilitando com isso a antecipação de determinados resultados que podemos futuramente imaginar qual será essa determinada representação, essa determinada numeração, essa determinada figura geométrica que vai ser apresentada no futuro. Então, gente, representar uma sequência numérica não é simplesmente o fato de colocarmos em ordem ou de apenas colocarmos em uma, vamos dizer assim, em uma ordenação numérica ou geométrica. Vai muito além disso, vai além dessa informação algébrica que nós temos aqui. O que a gente tem que fazer é associar esse conhecimento algébrico ou geométrico a uma expressão algébrica, a uma representação algébrica que vai fazer com que a gente possa futuramente determinar um valor ou determinar justamente uma representação geométrica. Então, como é que a gente faz essa representação geométrica? Você pode observar que aqui nós temos uma sequência onde eu tenho um primeiro termo que eu chamo de A1. Esse A1, gente, é o primeiro termo da minha sequência, onde esse índice representa justamente onde ele está. É o nosso primeiro termo. Esse A2, com essa representação, A minúsculo de índice 2, é a representação do segundo termo da nossa sequência. Esse número aqui, ó, A3, é a representação do terceiro termo de minha sequência. O A4 é a representação do meu quarto termo nessa sequência. Aqui nós colocamos reticências para simbolizar que existe uma continuidade. E aqui nós temos o último termo dessa sequência, que é o termo A de índice N, para representar justamente o termo que está na posição N nessa sequência. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que observar? Que o A de índice 1 representa o primeiro termo, o A de índice 2 representa o nosso segundo termo, A de índice 3 representa o nosso terceiro termo, A de índice 4 representa o nosso quarto termo na sequência, e o A de índice N representa o nosso enésimo termo, ele está na posição N, gente. Então,
Fica bem claro essa informação, né? Assim por diante, nós vamos notar que cada um desses elementos dos conjuntos que chamamos de sequência ou sucessões, ele vai ser denominado termo. Então, uma sequência é todo conjunto de elementos numéricos ou não numéricos, ou seja, geométricos, que estão colocados em uma determinada ordenação. Bem, aqui a gente vai justamente trazer essa informação de como é que a gente vai abordar determinadas sequências numéricas ou geométricas. Nessa primeira questão que a gente tem aqui, pessoal, nós estamos falando o seguinte: a sequência numérica abaixo, ela pode ser definida por uma expressão algébrica que vai relacionar o valor do termo com a sua posição na sequência. Observe que na tabela nós temos aí o termo 11, digamos assim, ele está na posição 11, e a sua representação é 132. O 12º termo, a sua representação de acordo com a posição é 155. O termo 13, ele tem sua representação determinada pela 13ª posição como sendo 180. O termo 14, o 14º termo, ele tem como sua representação na sequência o número 207. O termo 15, ou seja, o 15º termo, ele tem como valor exatamente o número 236. Então, a expressão algébrica que vai permitir determinar o enésimo termo dessa sequência é... Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar fazer uma conexão entre o valor e o seu termo. Então, a gente vai fazer essa relação. Então, vamos lá. Olha só. O que é que a gente tem que observar aqui? Vamos colocar aqui uma sequência. Vamos definir o termo A de índice 11. Ele está na 11ª posição. Nós vamos definir aqui como sendo o A de índice 12. Vou colocar aqui ponto e vírgula para separar. A de índice 13, para representar o termo que está na 13ª posição. Vamos continuar. A de índice 14, para representar o termo que está na 14ª posição. E o termo A de índice 15, que é o termo que está na 15ª posição. Olha só, perceba que a gente pegou uma sequência que tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Só que essa sequência, o primeiro termo dela não é o primeiro termo, é o 11º termo. E o último termo, que no caso é o 5º termo, que é representado pelo 15º termo, ela vai ter uma representação numérica. Então, olha só como é que vai ficar essa sequência. Olha só. Essa sequência aqui, de acordo com a numeração que a gente tem para cada uma das posições, nós vamos identificar que o 11º termo é o termo 132, certo? O 12º termo é o termo 155. O 13º termo é o termo de valor 180. O 14º termo é o termo de valor 207. E o 15º termo é o termo de valor 236. 236. Então, olha só, gente. O que é que eu quero que você relacione? A gente está trabalhando com a sequência que na última aula a gente aprendeu a reconhecer como sendo uma sequência não recursiva. Como é que é isso? É uma sequência que os seus termos serão representados a partir do valor posicional dele. Então, esse termo é o 11º termo, o número 132 é o termo que está na posição 11, está na 11ª posição. O 155 é o número que está na 12ª posição, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ir atrás de uma expressão algébrica que possa relacionar
termo com o valor que está lá colocado. Então, eu tenho que imaginar alguma coisa, alguma expressão algébrica que possa relacionar o 11º termo com o valor 132. Eu tenho que achar alguma relação algébrica, alguma expressão algébrica, gente, que possa relacionar o termo da 12ª posição com o valor 155. Eu tenho que relacionar uma expressão, tenho que achar uma expressão que possa relacionar o 13º termo com o número 180 e assim sucessivamente. Então, eu tenho que encontrar uma expressão algébrica que possa generalizar justamente essa sequência de acordo com a posição em que está esse termo. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: se você pega o termo posicional, que é 11º termo, e se você pega ele e multiplica por 11, ele multiplicado por ele mesmo, certo? Se você pega, por exemplo, vamos tentar relacionar o 11º termo com alguma expressão algébrica. Então, 11º termo é 132. Mas será que isso aqui não poderia ser 11 vezes 11? 11 vezes 11 é exatamente igual a quanto, gente? 11 vezes 11 é 121. Bem, não encaixa com 132. Vamos pegar o 12º termo, que é o A12. A12. Bem, gente, A12 aqui eu posso representar como sendo 12 vezes 12. Só que 12 vezes 12 é 144. 144. Se você pegar o 13, o A13, certo? A13, e relacionar através de uma multiplicação desse número 13 pelo próprio número 13, você fizer o seguinte, o 13 vezes 13, você vai encontrar qual valor? 13 vezes 13, gente, é 169. Então, esse valor aqui é 169. Então, a gente consegue observar que não está encaixando com a sequência numérica que eu tenho aqui. Está faltando alguma coisa. Bem, se eu pensar no seguinte, o 11º termo, ele pode ser representado, será que pelo 11 vezes 11 dá 121? E o que é que está faltando para chegar a 132? Pensa bem, 121, retiro de 132, e é exatamente igual a quanto, gente? É exatamente igual a 11. Então, vamos pensar da seguinte forma. Será que vai dar certo? Olha só, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pegar 11 vezes 11, mais 11, que eu vou colocar como um termo fixo. Então, 11 vezes 11, eu sei que é 121. Olha só, isso aqui é exatamente igual a 121. Vou voltar um pouquinho aqui, pronto. 11 vezes 11 é 121, mais esse termo que é igual a 11, esse termo fixo que eu acabei de colocar. Então, 11 vezes 11 é 121, mais 11. Bem, gente, 121 mais 11 é 132. Então, olha só, encaixei o primeiro termo. Ótimo. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar adicionando 11 para ver se o resultado encaixa com os próximos termos da minha sequência. Então, olha só a dica. Você tem 12 vezes 12 mais 11. Soma com 11, que é esse termo fixo que a gente acabou de colocar. 13 vezes 13 mais 11. Vamos tentar identificar aqui, ó. 12 vezes 12 é 144. Então, vamos colocar aqui, ó, 144. Mais quanto? Mais 11. Bem, gente, 144 mais 11 vai dar exatamente 155. Olha só, já bate com quem? Com o segundo termo. Então, o A12 é representado por quem? Pelo 12 vezes o 12 mais 11. E dá exatamente o valor que a gente tem no termo da minha sequência aqui. O A12 é 155. Vamos tentar achar o A13. Vamos ver se encaixa. 13 vezes 13, eu sei que multiplicando 13 por 13
dá 169. Mais 11 unidades, eu vou ter o quê? 169 mais 11 vai dar exatamente 180, gente. 180, olha só. Até o momento está encaixando perfeitamente. Perfeitamente. Vamos agora para o nosso quarto termo, que é o A14. Então, A14. Bem, o A14 ele vai ser representado por quem? Seguindo a mesma lógica, é o 14 vezes o 14 mais 11. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. 14 vezes 14 mais esse termo fixo que eu encontrei exatamente no termo A12. Então, 14 vezes 14 dá exatamente 196. Olha só, se você tiver dúvida, arma a continha aqui, ó, 14 vezes 14. Vamos multiplicar tudo pelo primeiro algarismo aqui, o 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Vamos colocar aqui 56. Vamos deixar uma casa decimal e começar a multiplicar pelo próximo algarismo desse meu número 14. Então, vai ficar 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. O que é que você vai fazer agora? Soma. Soma os dois resultados que você encontrou. 6 mais 0, 6. 5 mais 4, 9. 1 mais 0, 1. Então, o resultado aqui, ó, 196, certinho. Então, o que é que você vai fazer? Vamos colocar aqui o resultado como sendo 196. Mais 11 unidades. 196 mais 11 unidades, gente. 196 mais 11 dá 207. 207. Encaixou o quarto termo dessa sequência, que é exatamente o 14º termo. Agora falta quem? Falta exatamente o A15, que é o 15º termo de uma sequência. Nessa nossa sequência aqui está sendo representado pelo quinto termo. E aí a gente vai fazer o seguinte, 15 multiplicado por ele mesmo, 15, mais 11. Vamos seguir o mesmo padrão, a mesma regularidade. Então, 15 vezes 15 mais 11 é igual a quanto? 15 vezes 15 é 225. 225, gente. Mais 11 unidades. Vamos lá. Mais 11 unidades. 225 mais 11 dá exatamente igual a 236, pessoal. Isso aqui é 236. Só fazer as continhas aí, pega o caderno, bota de lado, vai fazendo as continhas aqui, acompanhando nosso raciocínio. Então, olha só, encaixou tudo aqui perfeitamente. Então, como é que eu posso representar essa regularidade aqui? Pensando bem, todo e qualquer termo, se a gente for representar aqui o enésimo termo, o AN, gente, eu quero saber quem é o AN. O AN, olha só quem é o AN. Veja só, o AN é o A de índice N, onde eu vou pegar esse N, multiplicar por ele mesmo e somar com 11 unidades. Então, a sequência aqui vai ser representada por essa expressão algébrica. N vezes N mais 11. Onde N vezes N é N ao quadrado, mais 11 unidades. Então, qual dessas alternativas é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Olha só, exatamente a regularidade que a gente acabou de encontrar, gente. Letra C, N ao quadrado mais 11, representa essa sequência que a gente tem aqui, que é uma sequência não recursiva. Ela não depende do termo anterior, ela depende apenas da posição onde ela se encontra. Beleza? Encaixou a ideia? Então vamos lá, vamos para uma próxima questão para observar qual é o padrão que a gente vai encontrar aqui. Observa só, considere a sequência 2, 6, 10, 14, 18, 22, reticências N. Então olha só essa sequência, gente. 2, 6, 10, 14, 18, 22, reticências N, reticências, para indicar que existe uma continuidade. Bem, o número que vem imediatamente depois de N pode ser representado por que expressão algébrica, gente? Letra A, N mais 1. Letra B, N mais 4. Letra C, 2N. E letra D,
4n menos 1. Bem, gente, às vezes a gente pode até fazer algumas considerações achando que pode ocorrer uma determinada regularidade, mas não ser. Por exemplo, eu observei que tem 2, 6, 10, 14, 18, 22. Às vezes a pessoa inicia a leitura da sequência e já imagina, nossa, é o 2, então é a sequência par, são os números pares. Eu só tenho números pares, mas não é uma sequência em que eu posso dizer que é a sequência de todos os números pares naturais. Não é. Não é essa regularidade. A gente tem que ir em busca de uma regularidade. E essa regularidade aqui, a gente tem que tentar encaixar com a posição em que ela se encontra. Por exemplo, o meu 2, ele representa justamente meu A1. Olha só, meu 2 é o A1, primeiro termo da minha sequência. O meu 6, ele é o A2. O meu 10, ele é o A3. O meu número 14, ele é o A4. O número 18, ele é o A5. O meu número 22, gente, ele é o A6. A6. O meu número N, ele está na enésima posição, ele é o número de índice N. Ele é justamente o A de índice N, o termo AN. Então, olha só, como é que eu posso representar essa sequência através de uma regularidade? Note que, no caso dessa regularidade, eu não vou precisar ficar relacionando ela ao termo anterior. Eu vou tentar relacionar ela de forma que eu entenda que essa sequência aqui é uma sequência recursiva. Então, ela vai depender da posição em que ela está. E aí a gente tenta escrever, nossa, como é que eu posso escrever o primeiro termo para que encaixe justamente esse resultado que está aqui, 2? Nossa, eu posso fazer 2 vezes 1, que é 2. Ou 1 mais 1, que também é 2. Olha só, encaixa direitinho. Mas aí se eu fizer 1 mais 1, que é igual a 2, aí no segundo termo eu vou fazer o quê? 2 mais 2, que é 4. Encaixou 6? Não encaixou, gente. Se a gente fizesse a posição dele mais 2 unidades, será que encaixaria? N, que é a posição, mais 2 unidades. Então, ele está na posição 1, ficaria 1 mais 2, que é igual a 3. Não encaixa com 2. Então, vamos pensar bem. Será que isso aqui não poderia ser representado por quem? Por 2 vezes o 2, não é isso? Ó, o A1. Será que não poderia ser 2 vezes 2 menos 2? 2 vezes 2 é 4, menos 2 é 2. Olha só, encaixou. Beleza, encaixou. Mas onde é que está essa relação de posição com o resultado? Eu consigo relacionar esse meu primeiro termo, a posição dele, que é a primeira posição de número 1, com uma relação algébrica que possa descrever isso. Primeiro que eu tenho 2 multiplicado por 2 menos 2. Onde é que está o 1 aí? Eu não consigo nem encaixar ele aí, gente. Então, vamos lá. Vamos tentar refazer esse raciocínio. Será que isso aqui poderia ser, quem sabe, o 4, que multiplicado por 1 é 4, menos o 2? Olha só, faz aí. 4 vezes 1, 4. Menos 2, isso aqui é 2. Olha só, encaixou. E eu tenho uma relação da posição que está lá, é o número 1. Então, vamos continuar essa mesma regularidade, ver se encaixa com o 2. A de índice 2. Vamos pegar o 4, deixar aqui, multiplicar ele pelo 2, que indica a posição do número, menos o 2, que é esse termo fixo aqui. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 2, 6. Olha só que sacada, gente. Deu para encaixar exatamente o valor que eu tenho no segundo termo da minha sequência. Mas vamos tentar continuar essa regularidade e observar que padrão a gente consegue reconhecer nela. Então, A de índice 3 poderia ser exatamente o 4 multiplicado pelo 3, que é a posição a qual ele ocupa, menos o 2, que é exatamente o quê? 4 vezes 3, 12, menos 2, olha só, 10. Bem, encaixou de forma perfeita. Vamos para o quarto termo. A de índice 4. O A de índice 4 pode ser representado assim, ó, 4 vezes a posição em que ele está, que é 4, menos 2.
4 vezes 4, 16. 16 menos 2 é exatamente igual a quanto? 14. Olha só como encaixou com o resultado ali da minha sequência. O quarto termo é exatamente o valor 14. Então vamos continuar. Quinto termo, o A5. Ele vai ser dado por quem? 4 vezes a posição em que ele está, que é 5, menos 2 unidades. Então isso aqui é quem? 4 vezes 5, 20. Menos 2, 18. E olha só, quinto termo aqui, 18. Perfeito, gente. O sexto termo, o A de índice 6. Eu vou reconhecer ele como sendo quem? O 4 multiplicado pela posição em que ele está, que é exatamente igual a 6 menos 2. Isso aqui é quanto, gente? 4 vezes 6, 24, menos 2, 22. Então, pessoal, está muito fácil a gente encontrar a expressão algébrica que vai representar essa regularidade. Olha só. A de índice N. O A de índice N é representado por quem? Por 4 vezes quem? Vezes N menos 2. 4 vezes N mais menos 2. Isso aqui é quanto, gente? Isso aqui é 4N menos 2. Que é o termo que vem depois de N, gente. O termo que vem depois de N é justamente o A de índice N mais 1. Onde isso aqui vai ficar como? 4 multiplicado pela posição em que ele está. Qual é a posição? N mais 1. Menos 2. Isso aqui vai ficar como, gente? 4 vezes N, 4N. Você faz a distributiva. 4 vezes N, 4N. E 4 vezes 1, mais 4. Isso menos 2. Então, a representação que eu vou ter aqui é justamente quem? É justamente 4N mais 4 menos 2. Mais 4 com menos 2 dá quanto? Mais 2, pessoal. Então, essa aqui é a nossa regularidade para o número que vem imediatamente depois do termo A de índice N. Então, quem é a expressão algébrica que representa essa regularidade? A expressão 4N menos 2. Resposta correta, letra D de dado. Essa é justamente a expressão algébrica que vai representar essa sequência que nós acabamos de ver. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo de expressões algébricas que representam regularidades, que representam sequências que podem ser recursivas, não recursivas e apresentar-se da seguinte forma, com números naturais, números reais ou com representações geométricas. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e tchau, tchau, gente.